A Energias do Brasil é uma companhia com um portfólio diversificado, atuando na geração, transmissão e distribuição de energia. Se nós pegarmos o ano de 2020 fechado, cerca de 52% do lucro operacional correspondeu à geração de energia. Mas se nós quebrarmos essa parte da geração de energia, nós veremos que 20% foi contribuição da geração hidrelétrica, desculpa, 20 não, 26% foi contribuição da geração hidrelétrica, 20% contribuição da geração termoelétrica e 6% de geração solar. Então, mesmo dentro do portfólio de energia da companhia, ela tem uma boa diversificação e a parte de geração térmica e solar acabam compensando o impacto que a crise hídrica pode ter na geração hidrelétrica. Além disso, 13% do lucro operacional correspondeu à transmissão e 35% à distribuição de energia. Então, tem uma boa diversificação que pode acabar compensando o impacto da crise hídrica sobre a companhia. Agora, vamos dar uma olhada no gráfico da Energias do Brasil e ver como que ela tem se comportado. Bom, a Energias do Brasil ON ela está num momento de indefinição com viés de baixa e numa situação um pouco difícil de analisar porque ela acabou rompendo uma resistência, com isso ela ganhou um pouco de impulso para cima, mas ao mesmo tempo tem um viés de baixa que pode atrapalhar o movimento de alta. Como eu disse, ela está ainda indefinida com viés de baixa, tem chance ainda de voltar a cair. A primeira defesa vai ser a resistência que foi rompida, seria aqui no 18 e 19. Se não conseguir se defender aqui no 18 e 19, ela pode voltar a cair e buscar fundo no 16 e 97. Do lado da alta, esse rompimento da resistência pode empurrar a ação para cima, mas com uma certa dificuldade, chegando aqui no 19,31 é uma região, é um ponto de forte resistência, haja vista que a ação já bateu algumas vezes próximo desse ponto e não conseguiu superar. Então, agora do ponto de vista fundamentalista, é uma empresa com um portfólio bem diversificado e a crise hídrica não vai ter um impacto tão forte quanto a outras empresas que têm aí uma exposição maior na geração de energia hidrelétrica e pode estar suscetível à crise hídrica. A Alupar é uma companhia que opera tanto no segmento de geração como no de transmissão de energia, mas a maior parte da sua receita está no segmento de transmissão, que não é afetado pela crise hídrica, pois a sua receita independe do volume de energia trafegado por suas redes. Então, as ações da companhia são vistas como ações mais defensivas, ou seja, não tem nem expectativa de grande valorização, nem de grande desvalorização. Vamos dar uma olhada no gráfico da Alupar no semanal para ver como que ela está se comportando. Bom, no semanal a Alupar está em tendência de baixa, mas por enquanto acima de uma região que pode ser esperança de recuperação para a Alupar. Por que pode ser uma esperança de recuperação? Pelo seguinte, a Alupar ela fez um movimento de alta, iniciado aqui no 21,78, foi até 28,53 e até agora retraiu aproximadamente 61,8% desse movimento de alta anterior. E, por enquanto, segue acima desse ponto, que é o 24,38. Se ela se mantiver acima de 24,38 e conseguir ganhar força para superar 25,97, aí ela pode ter um ganho de força para cima para buscar o topo aqui no 28,53. Mas por enquanto não é isso que nós vemos. Por enquanto a tendência é de baixa, tendo chances de testar o 24,38. Então muita atenção, porque se perder 24,38, as esperanças de recuperação elas acabam
e a ação pode ganhar força para baixo, descendo em direção a 21,78. Mas, como eu disse, ela é uma empresa, do ponto de vista fundamentalista, mais focada no segmento de transmissão, que não é tão suscetível à crise hídrica. Então, ela vai ter um comportamento mais defensivo, ou seja, não vai ter uma oscilação grande nem para cima nem para baixo. A Equatorial é uma companhia que atua nos segmentos de transmissão e de distribuição de energia e não está exposta aos impactos da crise hídrica. Além disso, tem apresentado bons resultados, o que a torna uma alternativa de investimento comparada com os seus pares. Vamos dar uma olhada no gráfico da Equatorial e ver como que ela está se comportando no médio prazo. Bom, a Equatorial ON EQTL3 ela segue em tendência de alta no médio prazo e encontra região de resistências entre 25,67 e 26,19. Então, isso daí pode atrapalhar um pouco o movimento de alta, porque é uma região de forte resistência, já foi testada uma vez e não conseguiu passar. Ainda tem chance de ser testada novamente, por isso que ainda vale a pena uma compra, mas não nesse ponto, porque próximo de resistência, se não conseguir passar, aumentam as chances da ação iniciar um movimento de realização e descer para os suportes. Então, qual que seria a estratégia olhando do ponto de vista gráfico? Se são dois pontos de entrada, tem que ver o que vai acontecer primeiro. Se romper 26,19 primeiro, aqui teria um ponto de entrada e objetivos em 26,98 e 29,55. O stop da operação fica no 23,10. Então nós podemos calcular que o potencial de perda fica em mais ou menos 13% e o potencial de ganho fica em mais ou menos 12%. É uma relação risco-retorno ligeiramente desvantajosa. Você tem um potencial de perda maior do que o de ganho, mas aqui a ação ela apresenta bons fundamentos, então vale uma entrada, mas faça a sua gestão de risco. Não vai entrar com o teu patrimônio todo na empresa. Veja o quanto que você consegue entrar, desde que você não comprometa o seu patrimônio, tá certo? Então é isso aí. Outro ponto de entrada com um potencial de perda menor seria se a ação descesse em direção a 23,52 e deixasse um novo fundo próximo aqui desse ponto. Aqui seria um ponto natural de suporte. Se perder esse, ainda não entra em tendência de baixa no médio prazo, só vai entrar em tendência de baixa se perder o 23,10. Então vai ter um potencial de perda de mais ou menos uns 3,70, quase 4% de potencial de perda. O objetivo ficaria aqui no 25,67, que é a primeira resistência. Daria mais ou menos uns 8% de potencial de ganho. É uma relação risco-retorno vantajosa. Eu coloco o objetivo aqui no 25,67 porque é um ponto de dificuldade de passar e você já comprando próximo aqui do suporte e vendendo aqui no 25,67 você já tem um bom lucro. Agora, se você está olhando gráfico e fundamento ao mesmo tempo e quer apostar numa alta maior, você pode de repente deixar até o objetivo aqui no 29,55. Então, comprando próximo do suporte, você vai ter aí um potencial de mais ou menos uns 24,5% de ganho. Só lembrando que esses objetivos eles só começam a valer quando a ação superar 26,20. Então passou de 26,20, aí ela 26,20, 26,19, aí sim ela ganha esses objetivos no 26,98 e 29,55. A Taesa é uma companhia completamente focada no segmento de transmissão de energia e, por esse motivo, não está exposta aos riscos da crise hídrica, uma vez que a sua receita independe do volume trafegado em suas redes. Vamos dar uma olhada agora no gráfico da Taesa.
no semanal para ver como que ela está se comportando. Bom, a Taesa no momento ela está num movimento de descanso e com um viés de alta. Ela tem chance de voltar para a tendência de alta e enfrentar os topos deixados em 40 e 49 e 40 e 98. Do lado da baixa, vai enfrentar suportes no 36 e 41 e 35 e 91. Próximo de 36 e 41 seria um bom ponto de compra, pois a ação ela ainda não entra em tendência de baixa e deixaria o stop abaixo de 35,91, pois se perder o 35,91 pode ganhar força para baixo, pois entrará em tendência de baixa e poderá descer em direção a 27,73. Então muita atenção no 35,91, se perdido entre em tendência de baixa no médio prazo. A Transmissão Paulista é outra companhia voltada para o segmento de transmissão de energia e por esse motivo ela não sofre nenhum impacto com a crise hidrológica. Mas, por outro lado, se a gente olhar o gráfico semanal, nós vemos que a Transmissão Paulista está indefinida e com viés de baixa. Isso significa que ela tem chance de descer em direção a 23,79. E se perdido 23,79 pode ganhar mais força para baixo e descer em direção a 21,83. Do lado da alta, vai enfrentar resistência em 25,40. Acima desse ponto, pode subir em direção a 27,09. Nesse caso, teria um potencial de ganho de mais ou menos uns 6%. E para baixo, deixando o stop abaixo de 23,79, potencial de perda de 7%. Então, é uma relação risco-retorno levemente desvantajosa, não é um grande potencial de ganho também, então não tem muito apelo de compra. A Energisa é uma companhia cujo faturamento provém em sua maior parte do segmento de distribuição de energia. Então ela não vai ter um impacto, não vai sofrer um impacto tão grande com relação à crise hídrica. Além disso, ela tá apresentando bons resultados, o que a torna uma alternativa de investimento. Mas antes, vamos dar uma olhada no gráfico da Energisa, no gráfico semanal, para ver como que ela está se comportando. Bom, a Energisa Unity, a ENGI11, a ENG11, ela está indefinida com viés de baixa. Então, tem chances de descer em direção ao suporte aqui no 41,60. E se perder 41,60, pode continuar o movimento de baixa em direção a 38,59, que é onde vai encontrar a média móvel de 200 períodos, que vai exercer forte suporte para a ação. Então, por enquanto, a Energisa ela não apresenta um ponto de compra olhando graficamente. Eu acho muito melhor esperar a ação desenvolver um pouco mais do que comprar agora. Além disso, se a gente olhar para um horizonte maior de tempo, ela está dentro de uma grande zona de congestão. Percebam aqui que a ação ela subiu, fez topos e fundos muito próximos, né? Subiu, desceu e praticamente está no mesmo lugar. Então, por esse motivo também esperaria mais um pouco. Se por acaso fizer alguma coisa parecida com isso, se ela conseguisse recuperar um pouco mais, deixar um topo e aí vir fazer um teste desse topo, aí nós podemos pensar em alguma compra, mas também vai depender do potencial de ganho e do potencial de perda. Então, por enquanto, seria melhor aguardar. A CEMIG ela atua nos segmentos de geração, transmissão e de distribuição, mas é desse último que provém a maior parte do seu resultado. E além disso, apresentou um bom resultado no segundo trimestre. Então, ela não tem tanto impacto com relação à crise hídrica. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal da CEMIG para ver como que ela está se comportando. Bom, CEMIG no gráfico semanal, CEMIG PN, está em tendência de alta e a caminho do topo aqui no 14,3. Então já está no meio do caminho em tendência de alta
em direção a 14,3. Primeiro ponto de defesa aqui no 12,46. Se perdido esse ponto ainda não entra em tendência de baixa, vai encontrar uma próxima defesa aqui no 11,30. Ela aqui no 11,30, se perdido esse ponto, entra em tendência de baixa no médio prazo e pode descer em direção a 10,64. Dado que a CEMIG ela está no meio do caminho em direção ao objetivo no 14,03, não vale muito a pena comprá-la agora. Se você comprar ela agora, teria um potencial de ganho de mais ou menos 5,5% e para baixo teria um potencial de perda de mais de 6%, quase 7% de potencial de perda. Então, graficamente, não valeria a pena. Seria melhor esperar por um momento melhor para entrar na CEMIG. A Light ela atua nos segmentos de geração, transmissão e de distribuição, mas foi afetada pela crise, ela teve que comprar mais energia para fazer frente à demanda e comprou a um preço muito alto. Então, está sendo afetada por conta da parte da geração de energia. Então, por esse motivo, apesar dela ter revertido um prejuízo no primeiro trimestre para lucro no segundo, os resultados não foram tão satisfatórios. E olhando para o gráfico de médio prazo da Light, nós vemos que a tendência é de baixa no médio prazo e pode descer em direção a 13,57. No curto prazo tinha sinalizado uma compra, mas infelizmente acabou voltando para dentro da linha de tendência de baixa e o stop fica aqui no 13,57 para quem está comprado na Light. Então, abaixo de 13,57 é acionar o stop, pois ela pode ganhar impulso para baixo e descer em direção a 9,31. Então, por enquanto, não vale a pena comprar Light.